O que significa o termo professor do futuro ou professor 4.0? Quais são as habilidades, que os profissionais de educação precisam ter, não só para esse futuro da educação, mas já para o presente da educação? Eu vou compartilhar com vocês 5 tendências desse professor do futuro. Eu sou Betita Valentim, psicóloga, cofundadora, sócia e coordenadora de educação maker do FabLab Recife. E assim como vocês, professoras e professores, estou passando também por esse desafio de construir experiências significativas e conectadas com a geração de nativos digitais. Em 1994, aconteceu uma conferência lá na Universidade de Atenas. E essa conferência era sobre educação computacional e multiambientes de educação. E lá se falou que esse professor do futuro, ele precisava ser um professor de história, mas não a história da disciplina, seria a história da tecnologia da informação. Lá se discutia a enorme quantidade de informação fragmentada, exatamente trazida pela internet, pela TV, e como era difícil ajudar os jovens a entender a importância do ensino formal e também de como eles poderiam ter foco nesse processo de aprendizagem e de assimilar essa quantidade enorme de conteúdos. Nesse sentido, para orientar os estudantes a filtrar essa quantidade de informações que eles acham na internet, nesses meios digitais, o professor teria que agir como um curador de conteúdos, de processos e de caminhos nesse novo cenário. Sobre esse papel a ser desenvolvido, desempenhado pelo esse professor do futuro, não tinha-se dúvida de que a internet já estava ali proporcionando mudanças radicais para essa educação digital. E o professor, ele não ia ser mais um provedor de conteúdos, ele teria que se colocar além desse lugar, ele teria que também fazer parte dessa construção do processo de aprendizagem. Como é que é isso? Como é que eu posso ensinar esses caminhos para os estudantes? Não estar só ali consumindo aquela quantidade de informação e se perdendo nesse ambiente da internet, de vários conteúdos, mas sim ensinar esses estudantes a olhar para esses recursos como trilhar caminhos. Como é que eu posso ajudar, não só para eles, mas também acho que a gente se colocando enquanto professora e professor, aprender a entender esse processo de educação digital. 30 anos depois dessa conferência, estamos vivendo exatamente o que foi anunciado, discutido e refletido. O que a pandemia fez com a vida de todos nós? O que a pandemia fez com esse processo da educação? Ela acelerou absurdamente. Mas o que já estava sendo discutido em 1994. Lógico, a gente não tinha tanto acesso à internet, a gente não tinha tanto acesso a essas informações, mas a gente não pode fechar os olhos para essa urgência. Estamos vivendo essas transformações. E não é só uma transformação na educação, é uma transformação também em acho que toda a sociedade, a gente chama da 4ª revolução industrial, que impacta a educação, que impacta a forma como você consome, que impacta a forma como a gente produz as coisas. Diante desse complexo cenário de transformações digitais, o que é o professor do futuro? O que seria esse professor 4.0? Quais são as habilidades necessárias? Como é que a gente precisa construir esse ambiente educacional que possa exatamente estar conectado com toda essa revolução que o mundo está vivendo? Então a gente vai agora compartilhar com vocês quais são as 5 principais tendências que listamos, que estudamos e pesquisamos para compartilhar nesse vídeo. Tendência número 1, o e-professor. Não podemos negar que a educação está sofrendo transformações com a quantidade enorme de tecnologia. E esse profissional, o professor e a professora, precisa exatamente ficar atentas e atentos ao uso dessa tecnologia. Quanto mais os professores e professoras tiverem domínio dessas ferramentas digitais, do uso da tecnologia, mais seguro será o processo de ensino-aprendizagem. Não só para a gente que está ali trocando essas experiências, mas também para os estudantes. E eles se sentirem mais seguros estudando e vivendo nesse ambiente digital. Tendência número 2, sem papel. Se a gente for pensar um pouco no ambiente escolar, já usávamos muito da tecnologia para a gestão da escola, mas nunca para o ambiente de sala de aula. E agora a gente vê que o uso dessas ferramentas, dessa sala de aula virtual, da forma como você
elaboram uma atividade, da importância da gente começar também a pensar nessa transformação daquela sala de aula bem tradicional, usando mais papéis, né, usando mais os livros, mas não é abandonar isso, mas vendo também outras possibilidades de você interagir e construir uma experiência, né, de atividades usando o digital. Como é que a gente usa a sala de aula virtual, como é que a gente organiza os arquivos, como é que a gente propõe atividades com tantas ferramentas que se apresentam hoje para a gente. Tendência número 3, camaleão EdTech. Acho que como o próprio nome já diz, né, a gente tem que ali tá se adaptando à quantidade de ferramentas digitais, vendo quais são as ferramentas que atendem melhor às nossas necessidades e à necessidade do ambiente escolar que a gente está vivendo. Dando um exemplo assim do que a gente viveu na prática, a gente usava uma ferramenta para as crianças, né, com uma forma bem intuitiva, bem de uma interação ali com o grupo, que é o Jamboard. Eu acho que é uma ferramenta que muitas professoras e professores estão usando hoje nessa sala de aula virtual, nessa aula remota, e que a gente conseguiu enxergar que essa ferramenta poderia servir para a gente rodar uma dinâmica que antes era muito mão na massa, muito presencial, usando cartolina, o post-it, e quando a gente consegue ver que uma ferramenta, ela consegue exatamente, lógico, a gente fez várias adaptações, mas sendo uma possibilidade, né, da gente exatamente utilizar ela para uma outra finalidade. Então isso acho que é muito legal quando a gente pensa nesse camaleão EdTech, como a gente precisa ter um olhar criativo para as diversas ferramentas que a gente encontra e como é que a gente pode usá-la da melhor forma possível. Tendência número 4. Desconfiar. Se esse professor EdTech, esse e-professor, não quer dizer que a gente vai estar usando todas as ferramentas e tecnologias que a gente vai encontrando no nosso caminho. A gente precisa ter esse olhar pensando assim, o que é que nos ajuda e o que nos atrapalha usando essas tecnologias. Eu acho que é refletindo sobre isso que a gente vai conseguir achar quais são as ferramentas e as dinâmicas e os processos, né, de aprendizagem, esses objetos de aprendizagem que vão ajudar de fato a nossa realidade. Acho que um ponto fundamental quando a gente está ali falando sobre internet, acesso a essas aulas nesses ambientes e quantos estudantes estão sozinhos, né, sozinhas ali naquele processo da sua própria educação, ajudar eles refletirem sobre fake news, cyberbullying, orientar os estudantes a conviverem de uma melhor forma nesse ambiente digital. Então, não há problema em desconfiar de ferramentas, né? Achar que ferramenta vai resolver o problema sozinho, que a tecnologia resolve, vocês sabem que não é bem assim, né? A gente precisa exatamente refletir sobre elas e se colocar também e dizer, essa aqui funciona, essa aqui não funciona, como é que eu posso trocar experiências e conversar com outras pessoas, com outros professores, outras professoras, até com jovens que usam as ferramentas, para a gente poder ter mais segurança e saber que elas são mais adequadas ou não para a nossa realidade. Por exemplo, quando a gente está falando de educação maker, de fabricação digital, a gente usa muito um software para desenhar, que a gente chama de vetorização de desenhos, de arquivos, para usar na fabricação, para construir coisas. Mas a gente não pode estar ali pensando, eu preciso dessa ferramenta e eu vou usar qualquer uma. Qual seria a ferramenta mais adequada? Então a gente baixa um software gratuito exatamente para democratizar esse acesso a essa ferramenta para o propósito da gente, que é fazer esses desenhos digitais. Tendência número 5, estudar. Pois é. A gente precisa se colocar nesse lugar de estudante de novas tecnologias, estudante desses novos cenários, dessas tendências, dessa vida digital. Quais são as coisas que motivam, que engajam, que despertam o interesse dos estudantes também e o nosso interesse. Eu acho que essa é uma das tendências mais importantes, né, na minha opinião, porque não é só a gente aprender a baixar um aplicativo, é só a gente aprender a usar uma sala de aula virtual, a gravar um vídeo, a fazer lives, né, para os estudantes, mas a gente se colocar nesse lugar de estudante.
o que é que engaja, o que é que motiva, como é que eu posso conversar com esses jovens, como é que eu posso estabelecer uma conexão e que as nossas atividades façam sentido para eles. E eu acho que é bem uma dança, né? Uma dança com professores, professoras, estudantes, com toda essa comunidade escolar, para criar esse ambiente de transformação e inovação na educação. Então, nesse vídeo, a gente viu que desde aquela conferência de 1994 até hoje, muitas revoluções, muitas transformações na educação a gente viveu e estamos vivendo. E apresentamos essas 5 tendências, né, para esse professor e essa professora do futuro, e hoje. Então compartilhe aqui comigo quais são as outras tendências que vocês acham que são necessárias para essa transformação do professor e da professora do futuro. Deixa o comentário aqui no vídeo e eu vou responder para vocês também, para a gente trocar uma ideia.